Amém. Bom dia. Bom dia. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: você é uma bênção. Você é uma bênção. Que prazer ter você aqui nessa manhã, participando desse momento em família. Amém? Muito gostoso. Eu gostaria de iniciar nessa manhã lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 31, que diz assim: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Amém? Este é o nosso Deus. Será que você pode repetir assim comigo? O meu Deus, o meu Pai, faz um caminho perfeito para mim. O caminho de Deus é perfeito para mim e para você. O caminho de Deus para que eu e você trilhemos aqui na terra, ele é um caminho de alegria, ele é um caminho de justiça, ele é um caminho de paz, ele é um caminho de amor. No caminho do Senhor não existe angústia. Pode haver problemas, pode acontecer circunstâncias, sim, mas o nosso coração está firmado nele. Ele é o nosso escudo, ele é a nossa proteção, ele é aquele que nós podemos nos refugiar nos momentos difíceis. Existe um caminho perfeito, e este caminho perfeito que Deus tem para nós, é um caminho que nós vemos na palavra de Deus como sendo algo que Ele preparou para nós, algo que Ele designou para nós vivermos aqui na terra. Nós sabemos que o nosso Deus é eterno, nós sabemos que o nosso Deus é soberano, nós sabemos que o nosso Deus ele atua em uma dimensão diferente do que essa dimensão material que nós hoje estamos, no mundo material. Mas nós sabemos que este Deus soberano, Ele escolheu se relacionar conosco neste mundo material. Ele escolheu que eu e você pudéssemos manifestar aqui na terra desta realidade sobrenatural. O caminho de Deus para nós é um caminho perfeito. E muitos de nós, muitos homens e mulheres, passam a vida ansiando viver este caminho. Você concorda que se Deus ele tem um caminho preparado, este caminho ele não vai envolver coisas das trevas, ele não vai envolver coisas que podem trazer dano à nossa pessoa, mas este caminho ele é exclusivamente para nos trazer um futuro em paz, em amor, em alegria, em justiça. O nosso Pai é um Pai bom. Muitos pensam que um pai que disciplina o seu filho, ele precisa usar de meios para ensinar o seu filho um caminho, e ele precisa usar de meios punitivos. A pessoa que pensa dessa maneira é porque no seu passado teve experiências erradas com uma autoridade ou com seus próprios pais. Pessoas que foram machucadas, pessoas que foram maltratadas e que têm uma concepção de disciplina errada. Nós vimos isso no domingo passado. Acham que a disciplina de Deus Pai envolve uma punição, envolve um julgamento. Mas, meus amados, o nosso Pai, Ele nos disciplina na verdade. Nós aprendemos isso na semana passada. A verdade da palavra de Deus é que nos disciplina. É o que faz com que os nossos caminhos sejam aplanados, com que os nossos caminhos sejam conduzidos ao lugar correto, ao lugar certo que Ele tem já programado para nós. A verdade é o espelho para que eu e você possamos enxergar as mentiras que muitas vezes estão ainda na nossa mente, presas na nossa mente. Mas glória a Deus por Jesus, amém, meus amados? Glória a Deus porque Jesus ele veio como a verdade. E quando a verdade nos encontra, tudo que existe de mentira na nossa mente tem que ser desfeito. Jesus ele desfaz as mentiras. Jesus ele quebra as mentiras. Não existe nenhuma mentira que possa governar a tua vida. Você é livre. Você é livre. E aqui nesse texto está dizendo que o nosso Deus,
Então ele faz um caminho perfeito. A pergunta é: por que que muitas vezes nós não vivemos este caminho perfeito? Por que que muitas vezes este caminho que Deus mesmo preparou para nós, ele não acontece na realidade nas nossas vidas? Sabe por quê? Sabe por quê? Diga assim comigo: a culpa. A culpa tem o poder de cegar o ser humano. A culpa tem o poder de desviar o olhar do ser humano deste caminho. A culpa é uma ferramenta que o diabo utiliza para fazer com que o ser humano trace uma outra direção que não o caminho do Senhor para a sua vida. A culpa, ela tem o poder de fazer você ficar preso, de te prender. A culpa, ela age da seguinte forma: o ser humano que se sente culpado por alguma coisa do passado, ele sempre irá tentar compensar. Compensar como? Compensar com alguma atitude, compensar com alguma palavra, compensar de alguma maneira, para que ele não sinta-se tão culpado daquilo que aconteceu. Então é dessa maneira que Satanás ele trabalha. Ele culpa o ser humano, ele condena o ser humano, e através dessa culpa, esse ser humano ele não consegue viver a plenitude do caminho que Deus tem para ele. Então a culpa, ela muitas vezes ela está instalada na nossa mente sem que nós percebamos. Por exemplo, o pensamento de que você tem que fazer alguma coisa para Deus para conquistar algo dele é culpa. Você está se sentindo culpado. Todas as vezes que você se sente em dívida com alguém, você está se sentindo culpado. Todas as vezes que você acha que você tem que fazer por merecer, é culpa trabalhando na sua vida. Mas o nosso Pai Celestial, Ele não nos culpa. O nosso Pai Celestial, Ele não nos condena. O nosso Pai Celestial, Ele nos ama. E o amor quebra toda a barreira da culpa. Meu amado, minha amada, não interessa quais os caminhos que você já andou no seu passado, não interessa as escolhas que você já fez no seu passado, não interessa os erros e os fracassos que você já cometeu em áreas da sua vida que você já tenha empreendido, não interessa. Deus não está se preocupando com isso, Ele nem olha para isso, Ele nem se importa com isso, não interessa. A culpa não vai te levar a lugar nenhum. Permitir com que a culpa permaneça no seu coração é não viver o caminho perfeito do Senhor. Hoje Deus está removendo toda a culpa do seu coração. Hoje Deus está removendo toda a culpa do seu passado. Hoje Deus está removendo toda a culpa das suas estruturas de pensamento. Um outro pensamento de culpa que está instalado na nossa mente é: se eu estou colhendo isso hoje na minha vida, é porque lá no meu passado eu plantei. Se hoje Deus está pesando a mão sobre mim e está permitindo essa doença, está permitindo essa enfermidade, é porque lá atrás, mentira do diabo. Só o pensamento que Deus ele vai pesar a mão sobre você já é uma mentira. Diga assim comigo: eu sou um filho amado do Pai. Todo aquele que sabe que é amado não tem culpa. Se você sabe que você é amado, não tem culpa. Não tem culpa. Meus amados, Jesus Cristo morreu para pagar pela minha e pela sua culpa. Jesus Cristo morreu para pagar pelo nosso pecado. E o pecado era exatamente aquilo que trazia a culpa. O ser humano que vive no pecado, ele vive em culpa. Não tem como você não sentir culpa e condenação.
Todo aquele que está no pecado está na culpa e na condenação. Mas todo aquele que não está mais no pecado, agora não está mais na culpa e na condenação. Deixa eu te perguntar uma coisa: quantos aqui creem, já confessaram Jesus como seu único Senhor e Salvador? Quantos aqui já declararam que Jesus é o Senhor sobre sua vida? Amém? Toda a culpa foi removida sobre a sua vida. Você não está mais no pecado. Ah, Gabriel, mas semana passada eu fiz coisas erradas. Não está mais no pecado. Porque pecado é natureza, pecado não é obra. Jesus pagou para trocar a nossa natureza, e natureza se troca de uma vez por todas. Quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou pela minha e pela sua vida, Ele trocou a nossa natureza. De pecadores agora somos filhos amados do Pai. O cristão que se enxerga como pecador, ainda não foi liberto. Meus amados, eu e você não somos mais pecadores. Não somos mais. Você é santo, você é justo, você é puro. Quando o Pai Celestial, Ele olha para você, Ele vê pureza, Ele vê justiça, Ele vê completude, Ele vê santidade. Eu e você precisamos entender que as mágoas do passado, os erros do passado, as escolhas do passado não definem quem nós somos. É o nosso Pai Celestial que define quem nós somos. A minha identidade, a sua identidade não está naquilo que fazemos, está em quem somos. Se você parasse aqui e perguntasse: quem é você? Ah, eu sou um médico. Errado. Essa não é a sua identidade. Quando alguém te pergunta quem é você, o que você tem que responder? Eu sou um filho amado do Pai. É livre aquele que vive sem culpa. E eu e você não temos culpa. Pare de carregar a culpa sobre os seus ombros. Pare de carregar essa culpa, deixe ela para trás. A culpa, ela te impede de avançar, ela te impede de correr. Quem caminha em culpa, por mais que por fora tenha uma postura ereta, por dentro, essa pessoa, ela anda encurvada. Essa pessoa, ela não consegue se endireitar. Essa pessoa, ela não consegue viver. Por quê? Porque a culpa, ela te pressiona. A culpa, ela te faz viver sem aproveitar o caminho perfeito do Senhor. Meus amados, um filho e uma filha de Deus, ele precisa andar em justiça. E justiça significa o estado perfeito. A sua alma vai gritar agora, mas repita isso comigo. Põe a mão no seu coração e diga assim comigo: eu sou perfeito. Porque eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pronto, essa é a tua identidade. Não importa o que alguém diga. Alguém vai virar e vai dizer: ah, você é um isso, você é um aquilo. O que você faz? Dá risada. Porque a acusação do diabo não tem validade sobre as nossas vidas. A condenação do diabo não tem validade sobre as nossas vidas. Meus amados, a culpa não tem validade. Mas como nós vemos, a culpa, ela pode sim paralisar. No Antigo Testamento nós vemos um padrão que desde Abraão ele se inicia, um padrão que quando Deus ele fala com um homem, com uma mulher, ele estabelece um caminho, e este caminho, que é um caminho transcendente, é um caminho no campo da quarta dimensão. Nós estamos aqui falando sobre um campo espiritual de vida, é um estágio de emocional, de espiritual, de vida, de consistência, de alegria, de amor, de identidade, que está em Cristo Jesus, que está em Deus. Ele comunica isso aos seres humanos, mas esse caminho transcendental, este caminho espiritual se manifesta aqui na terra também. Este caminho precisa se manifestar aqui na terra. Não tem como eu e você, pessoas que são espirituais, pessoas que
caminham em Cristo Jesus, não manifestarmos aqui na terra desta riqueza, desta realeza, desta bênção que é sermos filhos amados do Pai. Amém? Não tem como. Então, desde o início você vê Deus ele comunicando isso aos homens. Então ele chega para Abraão e Sara e ele diz: vai para a terra que eu te mostrarei. Existe um percurso, existe um caminho que você vai trilhar. Agora, como trilhar esse caminho? Como seguir neste caminho? Vamos tomar por base a vida de Abraão e Sara. Como que Abraão viveu neste caminho? Por meio da fé. Abraão foi justificado por crer, por meio da fé na palavra de Deus. Então nós percebemos que andar no caminho perfeito de Deus só podemos fazer por meio da fé. E para que caminhemos em fé, nós precisamos de relacionamento com Ele. Não tem como você caminhar em fé se não tiver relacionamento, se não tiver intimidade, se não tiver proximidade. Então é basicamente como se Deus ele sussurrasse para Abraão os passos que ele deveria tomar. É basicamente como se Deus ele estivesse direcionando no interior do coração de Abraão cada detalhe de sua vida. Mas no meio do caminho ali do povo de Israel, o povo se perdeu. O povo quis fazer as coisas de um jeito que não era para ser. E o povo diz: Moisés, sobe lá e traz aqui para nós a lei. E tudo aquilo que Deus falar, nós viveremos. O povo não sabia onde eles estavam se metendo. O povo não sabia onde eles estavam se metendo. Olha só o que diz aqui em Deuteronômios, capítulo 5, versículo 32. Sendo assim, tende todo zelo para agir desconforme, vos ordenou Yahvé, vosso Deus. Não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que Yahvé, vosso Deus, vos orientou, para que vivais sendo, portanto, felizes, e prolongando os seus dias sobre a terra, de que haveis de tomar posse. Esse texto de Deuteronômio, Deus está dizendo para eles: olha, vocês vão viver com todos os decretos, com toda a lei. Eu entreguei aqui para vocês a maneira de vocês viverem. Aqui existe uma lista de regras que vocês têm que viver, uma lista de regras que vocês precisam cumprir, para que vocês possam caminhar no caminho perfeito do Senhor. Agora, nesta lista de regras, não desvie o seu olhar. Nessa lista de regras, não olhe para a direita e para a esquerda. Você precisa continuar andando nos passos corretos. Aí eu te pergunto: o povo conseguiu? O povo conseguiu? Alguém conseguiu? Algum ser humano conseguiu? Por que ninguém conseguiu? Porque o ser humano era natureza pecado. Por ser natureza pecado, não vai conseguir cumprir as regras. E a lei ela não existe para o justo, ela existe para o injusto. A lei não existe para o santo, ela existe para o pecador. Então quando Deus ele entrega a lei, e ele diz: olha, vocês sigam essa lista de regras neste caminho, e vocês vão viver felizes por toda a terra, e vocês vão tomar posse da herança terrena que eu tenho para vocês, porque a palavra era: eu te darei a terra por herança. Agora não conseguiram. Guerras, fome, divisão, tristeza, depressão, enfermidades, doenças, não conseguiram. E por que o homem não conseguiu viver o caminho perfeito do Senhor? Diga assim comigo: por causa da culpa. No momento em que você quebra uma dessas regras, qual é o sentimento que vem ao seu coração? Culpa. O que as mulheres mais gostam de falar para nós, maridos? Eu não te avisei, não é? Eu não te falei. Com todo respeito, isso é culpa, né? Certo? É só para a gente se sentir um pouquinho mais culpado, não é verdade? Né? A nossa mãe fazia isso muito com a gente, né? Ó, leva o guarda-chuva que vai chover, leva o guarda-chuva que vai chover. Não, mãe, olha o sol que tá. O que acontecia? Chovia, né? A mãe falou: leva a blusa que vai ficar frio, leva a blusa. Não levou a blusa. Não é assim? Só que depois quando a gente chega em casa: ó, eu não te falei. Engraçado, né?
Mas o povo de Israel, o povo judeu, gente, eles viveram em culpa durante milhares de anos. O ser humano, sem Deus, vivia em culpa. Por que em culpa? Meus amados, nenhum de nós aqui nessa sala consegue cumprir as 639 leis que estão no livro da Bíblia Sagrada. Nenhum de nós consegue. É impossível. Impossível. E deixa eu te falar uma coisa, Deus sabia que era impossível. Mas vocês quiseram andar com as próprias pernas, vocês achavam que vocês eram bons o suficientes para viver um nível de moralidade que... Então e Deus entregou a lei. Só que, meu amado, nenhum ser humano foi capaz de viver neste caminho perfeito. Até que Deus Pai enviou Jesus para mudar esse cenário. Ele mudou ou não mudou? Ele mudou ou não mudou? Ele mudou ou não mudou? Então por que você ainda vive em culpa? Jesus mudou ou não mudou? João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? A culpa não faz mais parte de nós. A condenação não faz mais parte de nós. E aqui em Deuteronômio, fica muito claro que aquele que vive no caminho do Senhor, ele encontra plenitude de felicidade, alegria. Ele tem a terra por herança. Mas sozinhos nós não conseguimos fazer isso. Sozinhos nós não podemos viver essa realidade. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Meus amados, não é pelo nosso sacrifício, não é pela nossa oferta, não é pelo nosso trabalho, mas é pelo trabalho que Jesus fez por nós, é pelo sacrifício que Jesus fez por nós, não é pelo quanto eu e você nos doamos, mas é por aquilo que Ele se doou em nosso favor, que hoje eu e você podemos ter acesso a este caminho. Abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, ele diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 1, ele diz assim: assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, o livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus, havendo declarado em primeiro lugar: sacrifícios, ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, tampouco deles te agradastes, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão e estabelece o segundo padrão. E por esta determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados,
assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante que os seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés, porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto, após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração, e as inscreverei profundamente em sua mente. Conclui: dos seus pecados e iniquidade nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, o seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote na casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta fé, tendo os corações aspergidos para o purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantemos inabaláveis a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. É fiel. Amém? Amém? Meus amados, quando você estabelece uma nova jurisdição, a antiga jurisdição precisa perder a validade. Quando você estabelece um novo sacerdócio, o antigo sacerdócio precisa perder a validade. Quando você estabelece uma nova lei, a antiga lei precisa perder a validade. O primeiro padrão era o quê? Que nós, como homens e mulheres, fazíamos para Deus, para tentar alcançar a Deus. Nós pagávamos, nós ajoelhávamos, nós pagávamos promessa, nós fazíamos uma boa obra, para tentar de alguma maneira chegar mais próximo do nosso Pai Celestial. Mas isso nunca foi suficiente, porque mesmo com os nossos sacrifícios, mesmo com as nossas obras, mesmo com tudo aquilo que nós poderíamos fazer de melhor, nós nunca seríamos capazes de chegar até Deus. Mas em um dia Ele entregou o seu único filho para morrer, para pagar pelo nosso pecado, para pagar pela nossa dívida, para que agora, por meio desse sangue que foi derramado, por meio desse corpo que foi moído, eu e você tivéssemos acesso por um novo e vivo caminho chamado Jesus. Chamado Jesus. Meus amados, eu e você agora não precisamos mais pagar para ser, fazer para ser, não precisamos mais provar nada para ninguém. Nós somos filhos amados do Pai, por meio de Cristo Jesus. Eu e você não temos mais obrigação com a meritocracia. Eu e você agora fazemos como reis, antes fazíamos como escravos, fazíamos para tentar alcançar, agora não mais, agora já somos natureza real, já somos natureza divina, e por isso agora fazemos, por isso agora reinamos, por isso agora governamos sobre essa terra. A mentalidade é diferente. Meus amados, a mentalidade de que você pode conquistar tudo pela força do seu braço, é uma mentalidade caída. Isso cansa, isso não leva a lugar nenhum. Você pode até conquistar, mas a que custo? Perder o seu casamento, a sua família, os seus filhos? Não. O preço mais alto custou o sangue dele, para que agora eu e você pudéssemos não mais fazer para ser, pagar para ser, mas fazemos porque somos, fazemos porque recebemos dele. Esse texto de Hebreus nos diz que por meio de Cristo Jesus, por meio do seu corpo, olha só que interessante, algo foi descortinado.
Faça assim com as suas mãos, ó, algo foi descortinado. Todo aquele que vive em culpa, lembra que eu falei? Todo aquele que vive em culpa vive como? Vive cego, não consegue caminhar, não sabe para onde está indo, cai, tropeça. Mas aquele que está vendo, ele consegue andar no caminho. Hoje eu e você caminhamos no caminho perfeito do nosso Pai, porque eu e você podemos ver. E o que nos permite a ver? Ausência de culpa, perfeição. Meus amados, eu e você somos perfeitos. Não pense que você irá ser perfeito, você já é perfeito. Por causa de mim, por causa das minhas habilidades, por causa da minha eloquência, por causa do meu currículo? Não, por causa de Cristo. Porque agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não somos mais nós que estamos aqui na terra, mas quando as pessoas nos encontram, sabe quem elas estão vendo? Jesus. Segunda-feira, quando você sai para trabalhar, sabe quem as pessoas estão vendo? Jesus. Sabe por que você é o primeiro a chegar, o último a sair? Porque você é Jesus. Sabe por que você dá o melhor onde você trabalha? Porque você é Jesus. Não é para conquistar. Quanto está entendendo? Olha a diferença. Não, eu vou fazer isso para que o meu chefe me perceba. Isso daí é escravo. Você é um escravo e você não percebe. Você não faz para pessoas. Você faz porque você é rei, rainha. Você faz porque você é realeza. O sangue que corre nas suas veias é o sangue de Cristo. O caminho de Deus é perfeito. Pare de olhar para o seu vizinho e achar que o caminho perfeito está na vida dele. Olha só. Pare de olhar para uma realidade e achar que essa realidade material é o caminho perfeito. Não é. O caminho perfeito é em Jesus. Em Jesus. Em Jesus Cristo. E eu e você temos essa riqueza. E Jesus, ele declara: o Pai não está interessado em sacrifícios e ofertas. O Pai não está interessado naquilo que eu e você podemos fazer para Ele. Alguns acham que Deus entregou Jesus para que Deus tivesse servos. Não. Ele entregou Jesus para que Ele tivesse filhos. E nenhum pai quer que o seu filho seja o seu servo. Um pai quer que o seu filho seja um herdeiro, que administra bem a sua herança. Pare de se ver como um servo, passe a se ver como um filho. Então, aqui no versículo 20 está dizendo que ele descortinou através do seu corpo. O corpo de Cristo que foi moído por nós. Foi o que descortinou agora este caminho. Quando eu e você reconhecemos que é somente em Jesus, que é somente em Cristo Jesus, que nós podemos ter os nossos olhos descortinados. Você não quer mais se alimentar de mais nada que não seja Jesus Cristo. Ah, Gabriel, mas eu ainda lido com culpa no meu coração. Às vezes eu ainda me sinto culpado, às vezes eu ainda me sinto condenado, por causa daquilo que aconteceu há 10 anos atrás, por causa daquilo que aconteceu ontem, por causa daquilo que está precisando se alimentar. Está precisando se alimentar. Você já se imaginou pegar um carro na BR a 100 por hora e dirigir com seus olhos vendados? Alguém aqui em sã consciência faria isso? Quem que teria coragem de fazer isso? Levanta sua mão aí no seu lugar. Alguém teria? Ninguém teria. Então, como você tem coragem de guiar sua família com os olhos vendados? Como que você tem coragem de guiar a educação dos seus filhos com seus olhos vendados? Como que você tem coragem de administrar suas finanças com seus olhos vendados? Como você tem coragem de fazer qualquer coisa sobre essa terra,
de olhos vendados. Aquele que não se alimenta de Cristo Jesus está cego. E se está cego, não consegue caminhar no caminho perfeito que Deus preparou. Mas todo aquele que tem os seus olhos abertos, este consegue andar, este consegue caminhar. Toda a culpa agora é removida da sua vida, meu irmão. E a culpa só é removida em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. O último texto que eu quero ler está em João capítulo 6. Jesus, certa feita, faz essa declaração: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus, dá-nos sempre deste pão. E o que Jesus responde? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. No versículo 54, todo aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Meus amados, sabe por que tem muita gente com culpa aí? Muito cristão com culpa? Porque estão comendo a religião e não Jesus. Pensa comigo, vamos lá. Imagina você vir para a igreja, para um culto, para ouvir a palavra, e sair e voltar para sua casa se sentindo culpado, se sentindo condenado. Você comeu a carne de Jesus Cristo? Ou você comeu comida estragada? Morte na panela? Com certeza foi morte na panela. Eu ministro uma aula em teologia muito legal, e tem uma das aulas que o título é assim: pode um cristão ter um demônio? Tem outro título que é bem legal, que diz assim: pode um cristão ter o Jesus errado? Vamos lá. Eu sou casado com a Paula, certo? Eu acho que mais do que ninguém aqui nessa sala eu conheço ela muito bem. Mas todos vocês aqui conhecem um pouquinho dela, né? Conhecem, já se relacionaram, já interagiram com a Paula. Chega aqui alguém, olha para a Paula de longe, e daí o Johnny lá atrás fala: ó, eu vou te apresentar quem é a Paula. Daí a pessoa só está vendo a Paula de longe, né? Não conhece quem ela é, nunca se relacionou com ela, então não sabe nada sobre a Paula. O Johnny chega e fala assim: olha, a Paula ela tomou tanto hormônio para ficar bombada na academia, que agora ela tem uma voz grossa. Ela é uma mulher com voz grossa. A Paula, ela é muito grosseira. Assim, ó, doçura não é com ela. Se você for conversar com ela, você já, na hora, você vai ouvir um palavrão, mas assim, um palavrão baixo, sujo. Toma cuidado com ela. A Paula não pode nem passar perto de criança, ela não gosta de criança. Se passar uma criança gritando, então, ela faz questão de ir para o outro lado. Para vocês que conhecem a Paula, sabem que tudo que eu estou falando aqui é verdade ou é mentira? A pura mentira. É completamente o oposto. Mas por que você sabe que isso é mentira? Porque você já se relacionou com ela.
E você sabe que tudo aquilo que eu falei é completamente oposto. Agora, a pessoa que chegou e o Johnny apresentou a Paula, na perspectiva que mentirosa, ou seja lá como for, que ele tem dela, fez com que essa pessoa nem quisesse se aproximar dela. E a pessoa fala assim: e a Paula? Eu tô fora. Por que você acha que hoje tem tanta gente que diz: Jesus, eu não quero nem saber de Deus? Por que você acha que tem gente que se relaciona com Jesus como se ele fosse um Deus punitivo, que vai pesar a mão, se eu fizer alguma coisa errada ele vai me castigar, ele vai me maltratar, tudo que vai e volta, tudo que eu planto ele vai vir e ele vai fazer com que eu colha só coisa ruim na minha vida? Tem gente que acha isso de Deus, olha só. Mas por que acham isso de Deus? Porque alguém pregou um Jesus errado. Se eu ouvir de um Deus errado, eu vou me relacionar com um Deus errado. Simples assim. É simples. Agora o que liberta? A verdade. Conhecereis e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Quem é a verdade? Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, jamais terá fome, jamais terá sede. Não sentirá mais culpa, não sentirá mais condenação. Aquele que sente condenação ainda, que sente culpa ainda, é porque não está comendo da carne correta, não está bebendo do sangue correto. E por isso às vezes os caminhos eles ficam meio tortuosos. Mas meus amados, eu estou aqui hoje para falar uma boa nova para você. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E tudo que eu e você temos que fazer é recebê-lo. É recebermos dessa verdade. É comermos dessa palavra. É bebermos dessa palavra. Ele pagou de uma vez por todas. De uma vez por todas. Para que não houvesse mais culpa. Para que não houvesse mais condenação. Para que agora o nosso caminho fosse trilhado como um caminho perfeito. Um caminho de alegria, de justiça, de paz. Eu não estou vendendo para você aqui um papo furado, tá? Dizendo que a sua vida vai ser um mar de rosas, que vai dar tudo certo, que você não vai mais ter problemas, que não vão ter mais notícias ruins. Não é isso. Não é isso que eu estou te vendendo aqui. E não é isso que eu estou te falando aqui. Mas o que eu estou te falando é que mesmo em meio às dores dessa vida, mesmo em meio ao sofrimento dessa vida, mesmo em meio a notícias que nós não gostamos de receber, nós temos um Pai que nos ama. Nós temos um Deus que nos abraça. Nós temos uma palavra que nos sustenta. Nós temos um caminho que estamos trilhando e não nos desviaremos deste caminho. Porque Jesus pagou. Porque Jesus cumpriu. Porque Jesus fez. E nós recebemos dele. Amém? Pai Celestial, nós te damos graças. Te damos graças por Jesus. Te damos graças porque por meio do seu único Filho, o nosso pecado foi pago, a nossa escrita de dívida foi totalmente cancelada. Obrigado, Pai, porque assim como diz no livro de Hebreus, o Senhor não se recorda mais dos nossos pecados. Essa verdade, ela quebra com o nosso coração. O Senhor olha para nós e o Senhor não se lembra daquilo que nós fizemos, das escolhas que nós tomamos, dos fracassos do nosso passado. O Senhor não se lembra, o Senhor se esqueceu. Por isso não existe mais culpa, não existe mais condenação, porque Cristo removeu na cruz do Calvário. Pai Celestial, nós te damos graças, porque por meio de Cristo um novo e vivo caminho foi aberto. Por meio de Cristo Jesus agora nós temos acesso ao trono da graça, nós podemos entrar, nós podemos nos deliciar
com esta palavra nós podemos receber, nós podemos caminhar em justiça, podemos caminhar em amor, podemos caminhar em alegria, podemos caminhar em perdão, podemos caminhar em plenitude. Obrigado, Pai Celestial, porque podemos reinar como reis e sacerdotes sobre essa terra, podemos governar sobre essa terra, com a certeza de que temos um Pai que cuida de nós, temos um Pai que nos ama. Obrigado, Pai Celestial, porque o Teu caminho é perfeito. Obrigado, Pai Celestial, porque mesmo quando não entendemos, mesmo quando choramos, o Senhor está conosco. Mesmo quando passamos por intempéries na nossa vida, onde parecem ser maiores, que não iremos conseguir, que não iremos aguentar, o Senhor nos sustenta. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa torre forte, Tu és o Deus em que nós podemos nos ancorar. Obrigado, Pai Celestial, porque nós não estamos sozinhos, nós não somos órfãos, nós fazemos parte de uma família, nós fazemos parte de um corpo, nós temos um Pai que nos ama e que se agrada de nós. Nós Te agradecemos, Pai Celestial, porque sabemos que os Teus planos para a nossa vida são planos de bem, são planos de um futuro, são planos, Deus, de plenitude de alegria. Por isso agora, no poder e na autoridade do Teu nome, como filhos de Deus, como igreja, como corpo, nós queremos agora declarar sobre as nossas famílias a saúde completa. Nós dizemos agora, Satanás, todos os laudos médicos que você tem colocado na nossa mesa, Satanás, dizendo que é doença terminal, dizendo que é uma enfermidade terminal, nós cancelamos agora esta palavra. Nós dizemos que você não tem autoridade alguma sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e nós declaramos a saúde de Cristo, nós declaramos a vida de Cristo, em nome de Jesus. Nós dizemos agora a você, Satanás, que tem colocado laudos na nossa mesa de fracasso financeiro, de instabilidade financeira, de escassez. Nós dizemos agora, basta, Satanás, pegue as suas armadilhas e saia daqui. Nós oramos pela abundância em Cristo Jesus. Nós recebemos agora a Tua palavra, Senhor, que diz que nós somos ricos pela pobreza de Cristo, nós somos feitos ricos, nós tomamos posse dessa palavra. Nós dizemos agora a você, Satanás, que tem tentado colocar sentenças de divisão, sentenças de separação, sentenças de inimizade na nossa família. Nós dizemos, pegue as suas armadilhas e saia agora, e nós declaramos a unidade de Cristo sobre nós, o amor de Cristo sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, porque não há impossíveis para o Senhor. Obrigado, Pai Celestial, porque nós cremos na Tua palavra, nós cremos em Jesus Cristo, e nós nos alimentamos dessa palavra, nós bebemos dessa palavra. Por isso os nossos olhos estão abertos, por isso nós podemos continuar caminhando em fé, por isso nós não iremos desistir, por isso nós não iremos nos entregar. Pai, muito obrigado porque nós somos alegres, nós não somos tristes. Obrigado porque nós somos confiantes e intrépidos e não medrosos. Obrigado, Pai Celestial, porque nós somos abundantes e não escassos. Obrigado, Pai Celestial, porque nós somos reis e não escravos. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque por meio de Cristo Jesus, o Senhor já conquistou a terra por herança aos Teus filhos, e nós recebemos hoje, em nome de Jesus. Amém.